Deus fala através dos seus pressentimentos. Você já sentiu aquele frio na barriga antes de tomar uma decisão importante? Ou já teve a sensação inexplicável de que algo estava prestes a acontecer? E se eu te dissesse que esses pressentimentos podem ser, na verdade, mensagens diretas de Deus, mensagens que Ele coloca no seu coração para te guiar, te proteger e te mostrar o caminho certo? Muitos ignoram esses sinais, outros duvidam, mas a verdade é que, desde os tempos antigos, o Senhor fala ao seu povo de maneiras que vão além das palavras audíveis. Na cultura hebraica, Deus sempre se comunicou através de sonhos, sinais e percepções internas. O povo de Israel aprendeu a discernir a voz de Deus não apenas por profetas ou escrituras, mas também através dos sentimentos e pressentimentos que carregavam em seus corações. Hoje, essa realidade continua. O que você vai aprender neste vídeo pode mudar a maneira como você percebe o agir de Deus em sua vida. Há um segredo sobre os pressentimentos que poucos conhecem, e quando você entender esse mistério, nunca mais vai ignorar aquela voz interior que insiste em te alertar ou direcionar. Nos próximos minutos, você descobrirá como Deus falou, através dos pressentimentos, na história de homens e mulheres da Bíblia, o que as histórias hebraicas revelam sobre essa comunicação divina. Como distinguir um pressentimento comum de uma mensagem vinda do Senhor. E, acima de tudo, como você pode começar a ouvir Deus com mais clareza no seu dia a dia. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários: Senhor, abre meus ouvidos espirituais. Essa atitude simples mostra a sua fé e compromisso em aprender, mas sobre a voz de Deus. Além disso, quando você curte este vídeo e se inscreve no canal, está ajudando a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor. Faça isso agora e seja um instrumento de Deus na vida de alguém. E um aviso muito importante: a penúltima lição deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. Então, assista até o final para não perder essa revelação. Agora prepare-se, porque vamos mergulhar nas Escrituras e nas histórias do povo hebreu para entender como Deus fala com você. Muitas vezes, através dos seus próprios sentimentos. José e os sonhos proféticos. Quando o pressentimento vem de Deus, desde a antiguidade, Deus tem falado ao seu povo por meio de sonhos, visões e pressentimentos que carregam mensagens divinas. Um dos exemplos mais marcantes é a história de José, filho de Jacó, cujos sonhos eram muito mais do que simples devaneios noturnos. Eles eram revelações diretas do Senhor sobre o futuro. José teve um pressentimento profundo desde jovem. Ele sonhou que um dia sua família se curvaria diante dele, e esse sentimento dentro dele era tão forte que ele não podia ignorá-lo. Mas quando compartilhou com seus irmãos, em vez de acreditarem, eles ficaram furiosos e o traíram, vendendo-o como escravo. O que José sentia vinha de Deus, mas os que estavam ao seu redor não conseguiam enxergar. Quantas vezes isso acontece? Conosco. Deus coloca algo no nosso coração, um aviso, um direcionamento, um sentimento de que algo está para acontecer, mas as pessoas ao nosso redor não entendem. O mundo pode até tentar nos calar ou nos desviar do propósito, mas quando um pressentimento vem de Deus, nada pode impedi-lo de se cumprir. A jornada de José foi longa e difícil. Ele foi traído, preso injustamente e esquecido, mas aquele sentimento que Deus colocou em seu coração nunca morreu. No momento certo, o Senhor cumpriu o que havia revelado. José saiu da prisão para se tornar governador do Egito, salvando milhares de pessoas, incluindo sua própria família, da fome. Essa história nos ensina que nem todo pressentimento é ilusão ou paranoia. Muitas vezes é Deus tentando nos preparar para algo maior.
O problema é que nem sempre ouvimos ou compreendemos a voz do Senhor. Se você já sentiu um forte pressentimento sobre algo e ignorou, pode estar perdendo uma grande oportunidade de ouvir Deus. Ele fala ao nosso coração através do Espírito Santo, nos dando o discernimento para compreender quando algo vem dele. Aqui estão 3 sinais de que um pressentimento pode ser uma mensagem divina. 1. Ele vem acompanhado de paz ou inquietação intensa. Quando Deus fala, ele traz paz, mesmo em meio a dificuldades. Mas quando algo não é da vontade dele, ele gera inquietação para nos alertar. 2. Ele é confirmado ao longo do tempo. José não viu seu sonho se cumprir de imediato, mas Deus continuou confirmando sua promessa ao longo dos anos. 3. Ele se alinha com a palavra de Deus. O Senhor nunca nos dará um pressentimento que contradiga sua palavra. Se o que você sente está alinhado com os princípios da Bíblia, preste atenção. Assim como José, seu papel não é entender tudo de imediato, mas confiar que Deus está falando e guiando seu caminho. Agora me diga nos comentários, você já teve um pressentimento tão forte que parecia uma mensagem de Deus? Compartilhe sua experiência. Moisés e a chama interior, o pressentimento que leva à missão. Desde pequeno, Moisés sentia que havia algo diferente em sua vida. Criado no palácio do faraó, ele tinha tudo para se conformar com a vida de príncipe, egípcio, mas um incômodo persistente crescia dentro dele. Um sentimento de que ele não pertencia àquele lugar. Moisés via o sofrimento do povo hebreu e sentia que precisava fazer algo. Esse pressentimento não era um simples desconforto, mas um chamado de Deus plantado em seu coração. Ele não entendia completamente, mas algo dentro dele dizia que ele tinha uma missão maior. Muitas vezes, Deus fala conosco através dessa inquietação interna. Você já se sentiu deslocado em algum ambiente? Já sentiu que sua vida estava sendo direcionada para um caminho diferente, mas não conseguia explicar por quê? O que aconteceu com Moisés nos ensina que, nem todo pressentimento é claro desde o início. Às vezes, Deus planta um sentimento em nosso coração, mas só depois entendemos seu propósito. Moisés tentou agir com suas próprias forças ao matar um egípcio, mas não era o tempo certo. 2. A voz de Deus dentro de nós nos prepara antes de nos chamar. Moisés fugiu para o deserto e viveu anos afastado do Egito. Porém, aquele sentimento não morreu. Um dia, Deus falou com ele diretamente na sarça ardente, confirmando o chamado que Moisés já sentia desde jovem. 3. Nosso maior medo pode ser o lugar onde Deus quer nos usar. Moisés tinha medo de falar. Achava que não era capaz. Mas o mesmo homem que hesitou ao ouvir a voz de Deus se tornou um dos maiores líderes da história. O que isso significa? Para você, se Deus tem colocado um sentimento forte no seu coração, não ignore. Talvez Ele esteja preparando você para algo muito maior do que imagina. Se você sente que há um chamado de Deus em sua vida, mas ainda não entende completamente, escreva nos comentários: Senhor, eu confio na tua voz. Agora, vamos para o próximo ensinamento poderoso sobre os pressentimentos que vêm de Deus. Ester e o pressentimento da hora certa. Quando Deus te dá um sinal para agir, você já sentiu que estava no lugar certo, na hora certa, mas sem entender o propósito disso? Ou já teve aquele pressentimento de que precisava tomar uma decisão urgente, mas o medo tentou te paralisar? Foi exatamente isso que aconteceu com Ester, a rainha que salvou o povo judeu de uma destruição certa. Ester era uma jovem judia que, por uma reviravolta inesperada, se tornou rainha da Pérsia. Ela poderia ter continuado vivendo no palácio sem preocupações, mas algo começou a inquietá-la. Seu tio, Mordecai, veio até ela com uma mensagem alarmante.
O povo judeu estava prestes a ser exterminado por ordem de Amã, o inimigo de Israel. A única pessoa que poderia fazer algo era Ester. Mas havia um problema. Se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, poderia ser morta. O medo tomou conta dela. O que deveria fazer? Foi então que Mordecai disse uma das frases mais marcantes da Bíblia. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4:14. Aquilo queimou no coração de Ester. Ela sentiu que Deus estava lhe dando um sinal. Ela percebeu que todos os acontecimentos da sua vida até aquele momento tinham um propósito. Ela estava ali para cumprir um chamado divino. O que aprendemos com isso? 1. Nem sempre Deus fala de forma direta, mas Ele usa circunstâncias para nos alertar. Às vezes Deus está falando, mas você precisa abrir os olhos para ver os sinais ao seu redor. 2. O medo tenta nos impedir de obedecer a Deus, mas a fé nos faz avançar. Ester sabia que entrar na presença do rei poderia custar sua vida, mas sua fé foi maior que seu medo. 3. Existe um tempo certo para agir. Se Ester tivesse hesitado ou esperado mais, os judeus poderiam ter sido destruídos. Quando Deus te dá um pressentimento forte para fazer algo, não ignore. Pode ser o momento que Ele escolheu para te usar. Ester decidiu agir. Ela jejuou, orou e entrou na presença do rei. E sabe o que aconteceu? O rei a recebeu, ouviu seu pedido e o plano de Ramã foi frustrado. E agora eu te pergunto, será que Deus já colocou você em um lugar específico para cumprir um propósito, mas você tem hesitado? Talvez você tenha sentido um forte pressentimento de ajudar alguém, de mudar algo na sua vida, de dar um passo de fé, mas o medo tem te travado. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, me dá coragem para obedecer ao teu chamado. Vamos para o próximo ensinamento, Samuel e a voz de Deus. Quando o pressentimento vira chamado. Você já teve a sensação de que Deus queria falar com você, mas não conseguia entender claramente? Já sentiu algo no coração que parecia um chamado, mas ficou em dúvida se era apenas coisa da sua cabeça? Foi exatamente isso que aconteceu com Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Samuel era apenas um menino quando começou a ouvir uma voz chamando seu nome à noite. Ele se levantava e ia até o sacerdote Eli, pensando que era ele quem o chamava. Mas Eli dizia: eu não te chamei, volte a dormir. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli percebeu. Deus estava falando com Samuel. Então Eli ensinou ao menino uma frase que mudaria sua vida. Se ele chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Naquela noite, Samuel obedeceu. E quando Deus o chamou novamente, ele respondeu com essas palavras, e sua vida nunca mais foi a mesma. A partir daquele dia, Samuel aprendeu a reconhecer a voz de Deus e se tornou um dos maiores profetas de Israel. O que essa história nos ensina sobre os pressentimentos e a voz de Deus? Primeiro, Deus pode estar falando com você, mas talvez você não esteja reconhecendo. Assim como Samuel, às vezes confundimos a voz de Deus com outras coisas, nossos próprios pensamentos, conselhos de outras pessoas ou até mesmo distrações da vida. 2. É preciso aprender a responder quando Deus nos chama. Samuel só começou a ouvir claramente quando disse: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Isso significa estar disponível para Deus, abrir o coração e dizer: Senhor, estou pronto para te ouvir. 3. Deus fala de maneiras diferentes para cada pessoa. Com Samuel, foi uma voz audível. Com José, foram sonhos. Com Moisés, foi uma sarça ardente. E com você, como Deus tem falado? Talvez seja através de uma inquietação,
de um versículo que se repete, de um sentimento que não sai do seu coração. Se você já teve um pressentimento forte de que Deus queria te dizer algo, mas não sabia como entender, escreva nos comentários. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Agora vamos para o próximo ensinamento. Deus ainda tem muito a revelar sobre os pressentimentos que vêm dele. Neemias e a inquietação divina. Quando Deus coloca um peso no seu coração, você já sentiu um peso no coração, uma preocupação intensa com algo, sem saber exatamente o porquê? Já teve aquela sensação de que precisava fazer algo, mas não sabia se era apenas emoção ou se vinha de Deus? Esse tipo de inquietação foi exatamente o que Deus usou para chamar Neemias para uma missão extraordinária. Neemias era copeiro do rei da Pérsia. Ele tinha uma vida confortável no palácio, mas um sentimento começou a perturbá-lo profundamente. Ele ouviu que os muros de Jerusalém estavam destruídos e que seu povo estava desprotegido. Esse pensamento não saiu mais da sua mente. Ele chorou, jejuou e orou, porque aquele pressentimento não era apenas uma emoção passageira, era Deus o chamando para agir. Mas Neemias não sabia como fazer aquilo acontecer. Ele era apenas um servo do rei, não um guerreiro ou arquiteto. Porém, Deus não apenas colocou o peso no coração dele, como abriu as portas e deu tudo o que ele precisava para reconstruir Jerusalém. O que podemos aprender com Neemias sobre os pressentimentos que vêm de Deus? Primeiro, quando Deus quer usar você, ele começa colocando um peso no seu coração. Se algo tem te incomodado profundamente, uma necessidade na igreja, um problema na família, algo que precisa mudar, pode ser um sinal de que Deus quer te usar para isso. 2. Antes de agir, busque a Deus. Neemias não saiu correndo para resolver o problema de qualquer jeito. Primeiro, ele jejuou e orou, buscando clareza do que Deus queria que ele fizesse. 3. Quando Deus dá uma missão, ele também abre as portas. Neemias achava impossível sair da sua posição de copeiro para se tornar governador e reconstruir os muros. Mas quando Deus está no controle, ele move as pessoas certas, dá os recursos necessários e faz acontecer. Agora, pense, será que esse peso que você tem sentido ultimamente não é Deus tentando te mostrar algo? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, usa-me para cumprir a tua vontade. Vamos para o próximo ensinamento sobre os sinais de Deus nos pressentimentos. Elias e o sussurro de Deus. Quando o pressentimento vem na calma e não na tempestade, você já esperou uma resposta clara de Deus e se frustrou porque ela não veio de forma espetacular. Já pediu um sinal e achou que Deus estava em silêncio? O profeta Elias passou por um momento assim. Depois de um grande confronto com os profetas de Baal, onde Deus enviou fogo do céu, Elias pensou que o povo finalmente se voltaria para o Senhor. Mas em vez disso, Jezabel o ameaçou de morte, e Elias entrou em uma crise profunda. Ele fugiu para o deserto, esgotado, deprimido, sentindo-se sozinho. Ele esperava que Deus falasse com ele de maneira grandiosa, mas Deus escolheu o inesperado. Elias foi para o monte Horebe e entrou em uma caverna. Lá Deus disse que passaria diante dele. Primeiro veio um vento forte que rachava as pedras, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu a terra, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida veio um fogo ardente, mas Deus não estava no fogo. E então veio um sussurro suave. E naquele momento, Elias percebeu: Deus estava ali. O que essa história nos ensina sobre os pressentimentos e a voz de Deus? Primeiro, Deus nem sempre fala de forma espetacular. Muitas vezes, esperamos que Ele fale por meio de um milagre ou um grande sinal,
mas ele pode estar falando de forma sutil, através de um versículo que se repete, um sentimento no coração, uma paz inexplicável. E 2. Se você está esperando uma resposta, silencie o barulho ao seu redor. Elias precisou sair da tempestade e entrar na caverna para ouvir o sussurro de Deus. Às vezes, a resposta que buscamos vem quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente ouvimos. 3. Deus fala nos momentos mais difíceis. Elias estava em um dos momentos mais sombrios de sua vida, achando que estava sozinho. Mas Deus mostrou que estava ali, guiando cada passo dele. Se você tem pedido uma resposta a Deus e sente que Ele está em silêncio, preste atenção nos detalhes. Às vezes, o que parece um simples pressentimento é Deus tentando te guiar. Agora me diga, você já sentiu Deus falar com você em um momento inesperado? Escreva nos comentários. Senhor, eu quero ouvir tua voz no silêncio. Vamos para o próximo ensinamento. Deus ainda tem mais para revelar. Aguardo sua aprovação para seguir com o próximo tópico. Paulo e o espírito que impede. Quando o pressentimento é um alerta de Deus, você já teve uma forte sensação de que não deveria fazer algo, mesmo que tudo parecesse certo? Já esteve prestes a tomar uma decisão e de repente sentiu um bloqueio inexplicável. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários da história. Em uma de suas viagens, ele e sua equipe planejavam pregar o evangelho na Ásia. Eles estavam dispostos, tinham recursos e desejavam fazer algo bom para Deus. Mas algo estranho aconteceu. O Espírito Santo os impediu de anunciar a palavra na província da Ásia. Atos 16, 6. Eles tentaram seguir para outro lugar, a Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. Eles não entendiam por que estavam sendo bloqueados, por que Deus os impediria de pregar o Evangelho. Naquela noite, Paulo teve um sonho. Ele viu um homem da Macedônia pedindo: venha para a Macedônia e ajude-nos. Naquele momento, Paulo entendeu. Deus não estava os impedindo sem motivo, mas os direcionando para onde realmente deveriam estar. O que aprendemos com essa experiência de Paulo? 1. Nem todo obstáculo significa que você está no caminho errado. Às vezes, é Deus te protegendo. Quando sentimos um bloqueio inexplicável em algo que parecia certo, precisamos buscar discernimento antes de insistir. 2. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Paulo queria pregar na Ásia, mas Deus queria levá-lo para a Europa, onde o Evangelho mudaria a história de milhares de pessoas. 3. Pressentimentos de alerta devem ser levados a sério. Se você sente um peso no coração para não seguir por um caminho, ore e peça clareza. Deus pode estar tentando te salvar de algo que você não vê. Agora pense, será que há algo na sua vida que Deus está tentando bloquear para te direcionar ao lugar certo? Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, guia meus passos e fecha as portas erradas. Vamos para o último ensinamento antes da grande revelação do vídeo. Jesus e o discernimento espiritual. Quando o pressentimento revela a verdade. Você já conheceu alguém e sentiu que havia algo errado, mesmo sem ter provas? Ou teve a certeza de que podia confiar em uma pessoa sem nenhuma explicação lógica? Essa sensibilidade espiritual foi uma característica marcante de Jesus Cristo. Ele via além das aparências e sabia exatamente o que se passava no coração das pessoas. Jesus, porém, não confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho sobre o homem, pois ele mesmo sabia o que havia no homem. João 2, 24, 25. Jesus discernia intenções ocultas. Ele percebia a hipocrisia dos fariseus, via a sinceridade nos corações arrependidos e conhecia as motivações daqueles que o seguiam.
Foi assim quando Pedro disse que nunca o negaria. Jesus, porém, sabia que Pedro o trairia 3 vezes antes do galo cantar. Foi assim quando Judas se aproximou para beijá-lo no Getsêmani. Jesus já sabia que aquele beijo era uma traição. O que aprendemos com Jesus sobre os pressentimentos e o discernimento espiritual? 1. Nem tudo é o que parece. Assim como Jesus discernia as intenções ocultas, precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo e não confiar cegamente em tudo o que vemos. 2. O discernimento espiritual é um presente de Deus. Quando estamos alinhados com Deus, Ele nos dá percepção para sentir o que está por trás das situações e das pessoas. 3. Precisamos aprender a confiar nos alertas que Deus nos dá. Quantas vezes ignoramos um pressentimento e depois percebemos que Deus estava nos avisando? Se Jesus, o próprio Filho de Deus, usou o discernimento para tomar decisões e evitar armadilhas, quanto mais nós devemos buscar essa sensibilidade espiritual. Se você já sentiu algo forte sobre uma pessoa ou situação e depois percebeu que era Deus te avisando, escreva nos comentários: Senhor, me dá discernimento para enxergar além das aparências. Agora, chegamos ao momento mais importante, a grande revelação sobre os pressentimentos e como usá-los para ouvir a voz de Deus. O segredo para ouvir Deus através dos pressentimentos. Parabéns! Se você chegou até aqui, saiba que você faz parte de um grupo seleto de pessoas que verdadeiramente desejam entender a voz de Deus. Muitos começam, mas poucos têm a paciência e a fé para buscar discernimento espiritual até o fim. E agora, eu quero te revelar algo muito importante: o segredo para distinguir um simples pressentimento de uma mensagem real de Deus. Muitos pensam que ouvir a voz do Senhor é algo sobrenatural e distante, algo que apenas profetas e homens santos podem experimentar. Mas a verdade é que Deus fala com todos nós. O problema é que poucos sabem ouvir. O segredo revelado. Como saber se Deus está falando com você? Primeiro, Deus nunca contradiz a sua palavra. Se o seu coração sente algo que está em harmonia com a Bíblia, há uma grande chance de ser um direcionamento divino. Deus nunca te dará um pressentimento para agir contra os princípios dele. 2. O Espírito Santo traz paz, mesmo quando o caminho é difícil. Se um pressentimento vem acompanhado de paz, mesmo diante de desafios, pode ser um sinal de que Deus está confirmando algo em sua vida. Mas se gera medo, ansiedade e confusão, é preciso ter cuidado. 3. Deus confirma através de sinais e pessoas. Se um pressentimento persiste e é confirmado por situações, versículos ou conselhos de pessoas de fé, preste atenção, pode ser Deus falando com você. Mas há algo ainda mais profundo. Se você deseja ouvir Deus com mais clareza, precisa se aproximar dele. Quanto mais você ora, lê a palavra e busca intimidade com o Senhor, mais sensível você se torna à sua voz. Agora, pare e reflita. Será que Deus já tem falado com você há muito tempo, mas você ainda não percebeu? Sua última missão hoje. Se você assistiu até o fim, quero que comente agora: Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os dias. Isso mostrará que você faz parte do grupo de escolhidos que chegaram até aqui. E eu vou estar lendo os comentários para ver quem são essas pessoas que realmente querem aprender a discernir a voz de Deus. Agora, antes de sair, faça 3 coisas importantes. Curta este vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Compartilhe com alguém que precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque muitos assistem aos vídeos, mas esquecem de se inscrever. E acredite, Deus pode querer falar com você nos próximos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te ensine a discernir a sua voz em cada detalhe da
sua vida. Nos vemos no próximo estudo.